Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 31 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e nós hoje vamos comentar um pouco sobre abuso processual e assédio judicial, o problema das lides falsas ou falsos litígios ou litígios fictícios, que em inglês o pessoal usa a expressão sham litigation, e o problema das ações judiciais estratégicas ou movidas de maneira estratégica contra participações públicas. Em inglês, Strategic Lawsuits Against Public Participation. É isso, vamos em frente. Embora o direito de ação seja assegurado pela Constituição, não se admite que ele seja exercido de maneira abusiva. Assim, há exercício abusivo do direito processual de ação nos casos em que se exercita de maneira manifesta e indevida esse direito. Note-se que, no caso, é desnecessário perquirir a intenção daquele que atua indevidamente, pois o sistema jurídico processual brasileiro é norteado pela boa-fé objetiva. Sobre o tema, direito de ação, boa-fé objetiva, litigância de má-fé, eu peço que vocês deem uma olhada no que eu escrevi na Constituição Federal comentada, no comentário ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e no Código de Processo Civil comentado no comentário aos artigos 5º, 77 e 80 do CPC, dentre outros. Tá? Decidiu-se, por exemplo, que, aspas, a sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese legítimo, que, no entanto, faz perecer no caminho o direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do próprio direito que impele alguém a avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito não pode subverter ele mesmo em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo pelo excesso. Nessa mesma decisão consta ainda que esse tipo de ação faz medrar em seara imprópria o corpo de valores que defende, e isso caracteriza o abuso de direito, pois a busca, mesmo que por via estatal, da imposição de particulares conceitos a terceiros, tem por escopo retirar de outrem a mesma liberdade de ação que vigorosamente defende para si. Isso está numa decisão proferida pelo STJ, relatora ministra Nancy Andrighi, o recurso especial 1467888. Pois bem, o ajuizamento de ações repetitivas e manifestamente infundadas, que é o objeto desse nosso episódio aqui, pode revelar a existência de falsos litígios em que vários e sucessivos processos judiciais são utilizados com o propósito de assediar alguém processual e judicialmente. Nesse caso, o direito de ação é deturpado e manipulado de modo abusivo, pois é indevidamente exercido para dissimular a prática de perseguir insistentemente uma pessoa. Não raro, tal prática tem o propósito de intimidar, impedir manifestações públicas, levar uma pessoa ao esgotamento, subjugar essa pessoa ou até mesmo retirar essa pessoa do espaço público. No limite, estas ações podem até ter o propósito de destruir uma pessoa, moralmente ou financeiramente, por exemplo. Essa ideia de uso de ações judiciais com o intuito de
intimidar as pessoas, impedir que elas se manifestem publicamente, né? Tem a ver com aquilo que se convencionou chamar de chilling effect, que nós estudamos na Constituição Federal Comentada, no comentário ao artigo 5º e também no comentário ao artigo 53 da Constituição. O fenômeno que estamos comentando aqui hoje pode acontecer quando uma mesma pessoa litiga contra outra repetidamente. Mas também, e embora isso possa ser menos comum, quando várias pessoas ajuizam ações diferentes, mas de modo orquestrado contra o mesmo réu. A litigiosidade falsa ou litigiosidade fictícia é estudada já há algum tempo no âmbito do direito concorrencial. Nesse caso, os autores usam as expressões em inglês sham litigation ou sham exception para se referir ao uso abusivo do direito de petição ou do direito de defesa, não apenas através de ações judiciais, mas também em manifestações perante outros órgãos públicos, e de modo repetitivo. Daí eles usam a expressão pattern litigation, por um agente com o propósito de prejudicar o seu concorrente. Essas expressões são, inclusive na doutrina brasileira, usadas, né, porque o tema foi enfrentado em um caso paradigmático julgado pela Corte Suprema dos Estados Unidos, né? E nesse caso, já antigo, de 1972, o juiz Douglas, Justice Douglas, afirmou, eu fiz aqui uma tradução livre de um trecho que está nesse precedente, California Motor Transport versus Trucking Unlimited. Uma reclamação que um tribunal ou agência pode considerar sem fundamento pode passar despercebida, diz esse juiz. Mas pode surgir um padrão de alegações repetitivas e infundadas, o que leva o investigador a concluir que os processos administrativos e judiciais foram exercidos de maneira abusiva. Essa pode ser uma linha difícil de discernir e traçar. Mas, uma vez desenhado, o caso é estabelecido de modo que o abuso desses processos, verifica-se que o abuso desses processos produziu um resultado ilegal. Na medida em que esses processos estão assim envolvidos, essas ações desse tipo não podem adquirir imunidade, buscando refúgio sob a égide da, aspas, expressão política. Então, essa aqui é a afirmação desse juiz na época da Corte Suprema dos Estados Unidos, nesse caso, California Motor Transport. É interessante, né? E essas expressões em inglês, elas são usadas aqui entre nós também na nossa doutrina. A doutrina brasileira, inclusive, não tanto a doutrina do processo civil e mesmo do direito constitucional, por exemplo, mas preponderantemente aqueles que tratam do tema à luz do direito concorrencial usam também essa terminologia. Assim, por exemplo, texto muito bom que eu consultei aqui, escrito por Bruno Braz de Castro, publicado na revista do IBRAC. No contexto brasileiro, a figura da sham litigation já foi considerada em outras áreas, além da área do direito concorrencial, e para tratar do exercício abusivo do direito de ação, ainda que entre litigantes individuais. Decidiu-se, a nosso ver com acerto, que, embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito do abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais, fecho aspas aqui.
Esse é um trecho da ementa de um julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, terceira turma, no final do ano passado, há mais ou menos um ano, no recurso especial 1.817.845, a relatora ministra Nancy Andrighi, relatora para o acórdão. A decisão foi por maioria. Nessa decisão, há ainda 2 trechos que eu gostaria de destacar aqui, porque isso vai ser importante para o desenvolvimento do tema que eu quero fazer na sequência. Diz ainda a ministra: o ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde. Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante, sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo, ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça. Esses trechos ainda estão na ementa. Eu gostaria de destacar ainda uma outra parte do acórdão em que a ministra faz referência à doutrina da sham litigation, que a gente mencionou aqui. Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi anotou o seguinte, e abro aspas aqui para o que ela escreveu: a despeito de a doutrina da sham litigation ter se formado e consolidado enfaticamente no âmbito do direito concorrencial, absolutamente nada impede que se extraia da ratio decidendi daqueles precedentes que a formaram, aqui ela está se referindo às decisões proferidas pela Corte Suprema norte-americana, sobretudo, prossegue, um mesmo padrão decisório a ser aplicado na repressão aos abusos de direito material e processual, em que o exercício desenfreado, repetitivo e desprovido de fundamentação séria e idônea pode, ainda que em caráter excepcional, configurar abuso do direito de ação. A excepcionalidade de se reconhecer eventual abuso do direito de acesso à justiça deve ser sempre ressaltada, porque, em última análise, trata-se de um direito fundamental estruturante do Estado democrático de direito e uma garantia de amplíssimo espectro, de modo que há uma natural renitência em cogitar da possibilidade de reconhecê-lo em virtude da tensão e da tenuidade com o próprio exercício regular desse direito fundamental. Respeitosamente, esse não é um argumento suficiente para que não se reprima o abuso de um direito fundamental processual como é o direito de ação. Ao contrário, o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu extreme de dúvidas. Interessante, fecho aspas aqui, interessante notar como ela chama a atenção para o fato de que o exercício abusivo do direito de ação pode se dar em situações não tipificadas pela lei. Então, a cláusula que veda o exercício abusivo do direito de ação pode ser aplicada em outras situações, como ela diz aqui nesse caso em que se reconheceu, nesse julgado, a ocorrência da sham litigation. Esse tema também vem sendo estudado sob outra perspectiva, em que se analisa o uso de processos judiciais com o propósito de
intimidar pessoas em suas manifestações públicas. O uso estratégico de processos judiciais contra opiniões, críticas e quaisquer manifestações de pensamento é figura chamada entre os norte-americanos na doutrina daquele país, em uma tradução livre de minha parte aqui, de ações judiciais estratégicas contra participações públicas. A expressão em inglês é aspas, Strategic Lawsuits Against Public Participation, fecha aspas. Há muita gente que escreve a respeito disso, sobretudo na doutrina norte-americana. E eles usam muito a abreviatura, né, dessa frase, dessa expressão, SLAPS. Bom, nessas situações, o exercício abusivo do direito de ação acaba sendo empregado com o propósito de evitar que alguém exercite legitimamente sua liberdade de expressão. Na Constituição Federal comentada, no comentário ao artigo 5º, inciso 4º, assim também no artigo 53, dentre outros, a gente fala desse efeito intimidador, vamos chamar assim, né? Que o pessoal também usa a expressão em inglês, chilling effect. O contexto brasileiro é propício a essa prática. O Brasil é um país de dimensões continentais e, entre nós, o direito de ação, o exercício do direito de ação é facilitado e pode-se facilmente engendrar o ajuizamento de múltiplas demandas contra uma mesma pessoa em variados locais do território nacional. Essa prática, manifestamente abusiva, deve ser evitada e repreendida pelo Poder Judiciário. O uso de ações judiciais de modo estratégico, como percebe, é uma variação, ou talvez o uso ampliado dos litígios falsos ou fictícios que a gente mencionou até aqui. À luz do que nós expusemos até aqui, nós consideramos conveniente distinguir essas duas hipóteses. Ambas são merecedoras de atenção. A primeira, que talvez seja a mais comum, é verificável quando houver processos judiciais repetidamente entre os mesmos litigantes. Hipótese em que a solução para a reprimenda do abuso é identificável à luz do direito processual, se aplicando regras como as previstas no artigo 5º e no artigo 80, inciso 3º, do Código de Processo Civil de 2015. E as decisões que mencionei há pouco se encaixam aqui nessa situação, como disputa de posse entre proprietários de imóveis vizinhos e assim por diante. Ou também no caso de direito concorrencial, dentre outros casos, né? Dentre outras situações. Mas pode, no entanto, suceder que as ações judiciais sejam manejadas por diversas pessoas em diferentes lugares e instâncias, de modo a dificultar a defesa do réu. Pense-se, por exemplo, em ações ajuizadas perante os juizados especiais cíveis, perante a justiça comum, em comarcas diferentes de vários estados do Brasil, contra um mesmo jornalista ou o autor de um livro, para citar um exemplo. Em alguns casos, pode-se mesmo estar diante de processos controlados por um sujeito oculto, isso é, um sujeito não aparente. E mesmo estes, ainda que participem indiretamente do processo, ou seja, não estão no processo de maneira formal, rigorosamente também devem ser alcançados pelos deveres de atuação em conformidade com a boa-fé objetiva, artigo 5º do CPC, e também devem se comportar com probidade. Isso está no artigo 77 do Código de Processo Civil. Esses dois artigos dizem
que todos dizem respeito a todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo, né? Então, embora surgidas em contextos diferentes, a doutrina das lides falsas, dos litígios falsos ou fictícios, né? E aquela situação que mencionei depois, das ações movidas estrategicamente para impedir manifestações públicas, essas situações podem se apresentar concomitantemente. Em tais situações, e se manifesta a falsa litigância, ou seja, o uso artificial do processo, através do assédio judicial e com o propósito de intimidar uma pessoa, cumprirá o Poder Judiciário a moldar institutos concebidos para solucionar dilemas próprios de lides clássicas, ajustando esses mecanismos de modo a evitar o exercício abusivo do direito de ação e evitar também que o próprio Poder Judiciário seja usado para fins contrários ao direito. Por exemplo, havendo fortes evidências de que muitas ações estão sendo ajuizadas concomitantemente e por várias pessoas, apenas com propósito intimidatório, e sob a coordenação de alguém que não se apresenta formalmente no processo, é de todo conveniente que esses processos sejam reunidos para julgamento conjunto. E uma vez demonstrado que tais ações judiciais são estrategicamente movidas com o propósito de intimidar alguém, em razão de sua opinião ou manifestação pública, essas demandas devem ser prontamente rechaçadas, a meu ver, por falta de interesse processual, que é um dos requisitos, né, que alguns chamam de condição da ação, outros chamam de, hoje, à luz do CPC de 2015, de pressuposto processual, mas enfim, a falta de interesse processual autoriza a rejeição da demanda sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Além disso, também aqui deve-se aplicar a esses litigantes o disposto no artigo 80, inciso 3º do CPC, que diz que se considera litigante de má-fé aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Nesse caso, que eu estou exemplificando aqui, falta aos demandantes interesse processual porque se revelou que eles não pretendem uma tutela jurisdicional contra o réu, mas esperam obter apenas e tão somente com o ajuizamento das ações, de múltiplas ações por várias pessoas em vários cantos do país, eles querem com esses ajuizamentos, apenas e tão somente, obter o efeito de silenciar as manifestações públicas do réu, seja um jornalista, por exemplo, seja um escritor, por exemplo, dentre outras pessoas. Essa prática, que pode ser qualificada como uma forma de assédio judicial ou assédio processual, não corresponde a um interesse processual legítimo e, portanto, não é merecedor de tutela pelo Poder Judiciário. O tema é interessante e ele ganha em relevância na medida em que se vê no noticiário sendo ajuizadas ações de maneira repetida por várias pessoas contra, por exemplo, jornalistas, né, em razão da opinião que eles eventualmente tenham manifestado. Né? Essas ações, não raro, né, ao que aparenta, né, são ações, inclusive, orquestradas, organizadas, justamente com o propósito de silenciar essa pessoa. Essa atitude, evidentemente, tem que ser repreendida pelo Poder Judiciário e, a nosso ver, o sistema jurídico constitucional, o sistema processual, contém instrumentos que permitem isso, como a gente acabou de mencionar aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio.
Espero que vocês tenham gostado. O tema é por nós examinado nos nossos livros de Direito Constitucional e de Direito Processual Civil, aos quais eu remeto para uma análise um pouco mais demorada. Peço a vocês, se gostaram do nosso trabalho, que divulguem entre seus colegas, alunos, professores, etc. Tá bom? Sugestões e críticas serão, como sempre, muito bem-vindas. Muito obrigado, paz e saúde para todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima.